Bom, a gente vai dar início à apresentação do trabalho. A gente ficou com o tema Aplicação do Sistema de Administração Científica no ofício de pedreiro. Estruturação sobre o capítulo 30 do livro Princípios de Administração Científica de Frederick Winslow Taylor. Pode passar aí. Bom, primeiramente falando sobre o ofício de pedreiro, que é um ofício antigo, né? É um ofício um dos ofícios de natureza mais antigas que existe, né, que se tem datação. Desde quando a civilização humana começou a habitar em cidades, houve a necessidade, né, de indivíduos especializados em construção, construtores, o que culminou no surgimento do ofício de pedreiro. É um ofício milenar, tendo datações aí desde a época de antes de Cristo, e durante esses séculos, milênios de anos, não ocorreram alterações, e se ocorreram alterações foram pouquíssimas, e se perderam ao longo do tempo. Bom, na identificação da oportunidade, Gilbert, ele conhecendo sobre a área, pois na sua juventude ele estudou alvenaria, ele teve seu interesse desperto em realizar estudos para aplicação de administração científica no ofício. Ou seja, ele já com conhecimento prévio, né, já havia estudado na sua juventude sobre alvenaria, ele interessou-se, né, em uma forma de aplicar os princípios de administração científica neste ofício. No desenvolvimento da metodologia, né, com o conhecimento prévio, Gilbert ele se imune de análise de todas as fases do trabalho e realiza testes práticos correlacionados com a fadiga do operário. Assim como foi discutido em aula, um ponto trazido pela professora, foi as filmagens que o Gilbert fazia, né, do processo, do trabalho em si. Ele filmava todos os movimentos, os micros movimentos, né, filmagem dos micros movimentos, para fazer uma análise bem detalhada do trabalho, né, segmentar os movimentos, estudar os tempos de execução de cada movimento e daí tirar seus insights, né. Movimentos desnecessários que podiam ser mitigados, ou seja, serem retirados do processo, movimentos lentos que podiam ser substituídos ou melhorados, né, por outros movimentos rápidos, e movimentos independentes, sequenciais, que poderiam ser otimizados. Esses são os insights que o Gilbert ele traz, ele consegue mensurar com a sua filmagem. Pode passar aí. Bom, falando sobre os métodos utilizados no estudo dos movimentos, ou como o Gilbert ele falava, estudos dos tempos, né? Ele se baseia em 3 métodos, a saber, o primeiro método, o descarte de movimento desnecessário e substituição de movimentos lentos por outros rápidos, através do estudo da posição do operário mediante aos equipamentos, aos materiais, né, e ao trabalho em si. Ou seja, como eu apontei anteriormente, Gilbert, estudando detalhadamente o processo, né, o trabalho do ofício de pedreiro, ele procura descartar movimentos desnecessários e substituir ou melhorar movimentos lentos por outros rápidos, né? Bom, o segundo método é o desenvolvimento e introdução de equipamentos para auxiliar no desempenho e redução da fadiga. A implantação ocorre através da análise dos movimentos que geram fadiga e da disposição dos materiais. A fadiga é um ponto crucial, né, que o Gilbert ele leva em consideração quando ele faz suas análises, né, e quando ele propõe uma metodologia, quando ele propõe uma ciência para esse ofício de pedreiro. Ou seja, a fadiga do pedreiro, a fadiga do operário é um ponto que o Gilbert ele leva em consideração, né, porque não adianta você dimensionar esforços para otimizar um processo, né, para você agilizar toda uma operação, né, e culminar em fadigar mais rapidamente, né, o operário. O ganho seria pouquíssimo ou até nenhum, haveria até perda, né, se acontecesse dessa maneira. Então, por isso que a fadiga do operário é um ponto que o Gilbert leva em consideração, né, quando faz suas análises.
Bom, o terceiro método é o ensino de movimento simultâneo com ambas as mãos, através de estudos observacionais dos movimentos desempenhados na tarefa. Assim como eu havia pontuado anteriormente, ele procura identificar movimentos sequenciais independentes que podem ser feitos de forma simultânea. Ele procura a simultaneidade dos movimentos. Movimentos que entre eles há outros em sequência são mais difíceis de se otimizar, torná-los simultâneos. Porém, movimentos sequenciais independentes é mais simples, mais fácil você torná-los simultâneos, se for viável. Né? Pode passar aí, tio. Bom, aqui nessa parte do trabalho a gente trouxe algumas ações e as consequências dessas ações que o Gilbert ele tomou, né, durante seus estudos, ações que ele tomou e as consequências de suas ações. Bom, no descarte e substituição de movimentos, as ações que o Gilbert tomou foi a fixação da posição de cada pé do pedreiro em relação à parede e aos materiais, evitando movimentos desnecessários. E também estudou a melhor altura para a disposição dos materiais. Como consequência, né, dessas ações, a gente teve a economia do esforço de agachar-se. E não só de agachar-se, mas também de movimentação em torno do seu próprio eixo ou de movimentação transracional. A fixação da posição do operário com relação aos materiais, equipamentos e à parede foi uma ação bastante eficaz que o Gilbert ele tomou ao longo dos seus estudos. Pode passar aí. Bom, no desenvolvimento e introdução de equipamentos, teve várias ações que o Gilbert tomou. Aqui a gente vai trazer as que foram citadas e discutidas no texto. Bom, ação. A gente teve o planejamento de um andame móvel, que era ajustado conforme a parede ia elevando-se. O andame era ajustado por um operário treinado. Bom, essa foi uma das ações mais importantes, né, tomada por Gilbert. O planejamento desse andame móvel, esse andame deslocável. Esse andame ele se deslocava verticalmente e também horizontalmente, né, mas a principal função dele era o deslocamento vertical, porque ele ia acompanhando a elevação da parede. Isso facilitou muito o trabalho do operário, o trabalho do pedreiro, né? Pois assim os materiais poderiam ser dispostos à altura que o pedreiro estava trabalhando, não sendo necessário que ele se agachasse muito ou tivesse um esforço redobrado para poder pegar os materiais, como tijolos e argamassa, para poder dar continuidade ao seu trabalho. Bom, como consequência dessa ação, a gente teve a facilidade para o pedreiro pegar os tijolos mais rapidamente e em posição mais vantajosa, né? Foi uma das consequências dessa ação. Bom, outra ação foi a construção de uma armação simples de madeira para a disposição dos tijolos. E antes de serem postos na armação, os tijolos eles eram escolhidos cuidadosamente por um operário e dispostos com a melhor face para cima. Essa armação simples de madeira se assemelha muito a um pallet de madeira, um pallet simples de madeira, que a gente pode achar até uma ação irrelevante, mas que na verdade essa ação ela facilitou e ajudou muito também, né, no processo, né, das atividades desempenhadas pelo operário, porque essa armação ela exigia que os tijolos fossem colocados em ordem, empilhados em ordem, né? Não sendo mais comum colocar os tijolos de forma desorganizada, de forma aleatória. Bom, a consequência, né, dessa ação é a economia do tempo de examinar e desembaraçar os tijolos empilhados em desordem sobre o andame. Foi justamente o que eu havia pontuado, né? Os tijolos eram organizados, não postos em pilhas aleatórias. E também isso economizar material, porque os tijolos postos em pilhas aleatórias poderiam se quebrar ou se danificar mais rapidamente, né, com maior facilidade, na verdade. Bom, e o fato de o ajudante, o auxiliar, examinar os tijolos antes de empilhá-los também contribuiu muito para a otimização do tempo do trabalho do pedreiro, pois assim, né,
ele não necessitava mais de olhar as faces do tijolo para ver qual a melhor, né, para pôr, para assentar na parede. Pode passar aí. Bom, continuando o desenvolvimento e introdução de equipamentos, a gente teve como ação também a substituição da prancha de argamassa por um balde fundo. Bom, essa ação ela foi tomada por Gilbert mediante a necessidade de manter o pedreiro fixo com relação à parede e aos equipamentos e materiais. Como consequência, a gente teve a eliminação da necessidade de juntar argamassa na prancha. Uma prancha de argamassa é semelhante a um botijão de 50 litros cortado longitudinalmente. Ele cortado longitudinalmente. E quando o pedreiro ele ia utilizando a argamassa colocada na prancha, à medida que o volume ia diminuindo, a tendência é que o restante da argamassa se deslocasse para os cantos, fugindo do alcance do pedreiro, do raio de alcance do pedreiro, necessitando que ele desse um passo ou dois e agachasse para poder estar juntando essa argamassa. Isso, além de fadigá-lo, né, acabava contribuindo também para o aumento do tempo das atividades. Bom, a gente teve também como ação o desenvolvimento de um método de contagem e registro do número de tijolos assentados por pedreiro. A função de comunicar era exclusiva do operário responsável por auxiliar os pedreiros. O método em específico não foi mencionado no texto, não foi descrito qual é esse método, mas isso foi uma ação tomada por Gilbert justamente para trazer a consequência de individualização do trabalho e estímulo. O Gilbert e o Taylor eles eram muito individualistas com relação ao operário, com relação ao trabalhador. Procuravam treiná-lo individualmente ou em pequenos grupos, quando viável. Né? Isso era uma das características de ambos esses cientistas. Bom, e a individualização do trabalho acabava também proporcionando estímulo, porque o operário agora estaria pensando apenas em si mesmo e na sua produtividade, que acabaria gerando maior ganho para si próprio, não em um grupo, não sendo mais necessário estar preso a um grupo, ao bem de um grupo, mas sim ao bem de si mesmo. Né? E isso necessariamente aumentava a produtividade do operador. Pode passar aí, tu. Bom, com relação ao preparo da argamassa, ao longo dos seus estudos, o Gilbert ele percebeu também que o preparo da argamassa fazia grande diferença, né, no trabalho do pedreiro. Né? E como ação ele tomou a combinação conveniente de diversos componentes no preparo da argamassa. Né? E a consequência, né, que essa ação teve foi a redução do tempo de ajuste do tijolo, não havendo mais necessidade de bater com o cabo da trolha até a justa posição. Ou seja, dimensionando os componentes do preparo da argamassa, né, de forma a não ficar muito rígida ou muito maleável, né, a argamassa. Isso fazia com que o pedreiro conseguisse assentar o tijolo apenas com o peso em sua mão, né, não sendo necessário que ele batesse com o cabo da trolha, no caso com o cabo da colher de pedreiro, várias vezes até a justa posição, ou também, né, não sendo necessário que ele recolhesse a argamassa que escapasse pelas bordas ou preenchesse a lacuna entre os tijolos, né, devido à argamassa muito maleável. Isso acabava atribuindo muito mais tempo a essa atividade. Né? E com esse preparo conveniente, né, da argamassa dimensionado, isso acabou otimizando bastante essa atividade, esse processo. Pode passar aí, tio. Bom, com relação a movimentos simultâneos, né, a gente teve como ação, né, uma das ações que foi exemplificada no texto, o Gilbert ele ensinou o pedreiro a pegar o tijolo com a mão esquerda e simultaneamente uma pasada de argamassa com a mão direita. Essa foi apenas uma das ações citadas, né, no texto, exemplificadas, porém com certeza deve ter diversas outras. E como consequência dessa ação, né, a gente teve a eliminação da necessidade de realização de dois movimentos separadamente. Como eu havia pontuado lá no início, né, da minha apresentação, né, movimentos sequenciais e independentes poderiam ser facilmente
tornadas em movimentos simultâneos. Isso utilizaria muito o tempo das atividades. Pode passar. Bom, aqui a gente tem um videozinho das filmagens que o Gilbert usava. Frank Bunker Gilbreth was born in 1868 and died in 1924. He took his first step into the field of management in 1885 when, on his second day as an apprentice bricklayer, he questioned why he was being taught several different methods for laying bricks. His interest in finding the best method led to his development of motion and fatigue study. Motion study was first developed when it was applied to the world's oldest mechanical trade, bricklaying. The traditional method, even after 6,000 years, involved unnecessary stooping, walking, and reaching. Hod carriers still dumped the bricks, damaging them. The bricklayer then made a careful inspection of each brick in order to determine its best side before laying it. A 225-pound man bending to his shoe tops twice for each brick expends much more energy than in moving the 4.5-pound brick. He stoops once for the brick, then once again for the mortar. Excessive stooping was the fatiguing and unskilled part of the job and required most of the time. To eliminate waste motion, Gilbreth designed a non-stooping scaffolding platform and a one-motion grass packet. When the men worked on the wall, a lifting jack gradually raised the entire scaffold. This device, patented by Gilbreth in 1891, maintained the level of mortar and bricks at the most untiring height and close to the wall. By applying the Gilbreth system of motion analysis, the motions per brick were reduced from 18 to 5. The number of bricks laid per hour increased from 125 to 350. Increasing productivity by nearly 200%. The most tiring part of the job had been the stooping, 250 times per hour. Under the new method, a man could lay more bricks standing in the least tiring position. Pronto, aqui nesse videozinho a gente pode ver aqui um pequeno trecho, né, das filmagens do Gilbert, né. Ao final desse material a gente tem o link completo do vídeo da filmagem inteira, cerca de 25 minutos. Pode continuar aí, então. Bom, juntamente com a presença dessa sequência cronológica que seguiu Gilbert, Taylor aproveita nessa exemplificação que ele trouxe desse fato que ocorreu, da instalação e adoção da metodologia da administração científica dentro do que era a construção na época aplicada por Gilbert. Taylor traz algumas considerações também, ao qual nós resolvemos aqui repartir em 3 tópicos para ser abordados, que foram as considerações sobre melhoria, gerência e as considerações sobre a produtividade contra o que era a imposição de sindicatos. Bom, em quesitos de melhorias, Taylor ele traz, além da abordagem que é trazida por Gilbert, ele traz também, juntamente com isso, a sua opinião pessoal e a sua credibilidade como atuador dentro da área da administração científica. Então, ele conceitua que tais melhorias no trabalho só podem ser obtidas por meio da padronização obrigatória dos métodos, adoção obrigatória dos melhores instrumentos e condições de trabalho e cooperação obrigatória entre os operários. Isso traduz-se em uma maneira como que, a partir do momento em que você deseja conseguir tais melhorias, tais avanços dentro da tua organização, é necessário que adote-se métodos de padronização obrigatórios, tais quais como Gilbert adotou para a metodologia que ele aplicou dentro da sua experiência de alvenaria. Então, para que a empresa consiga atingir o processo de melhoria, a padronização ela se torna obrigatória dos métodos que vão ser operados dentro daquelas atividades, bem como também a adoção obrigatória de instrumentos para que possam auxiliar a esses operários a ganharem desenvolvimento e poderem ter uma melhor condição de trabalho, que era outra coisa que Taylor também tinha consigo, de trazer uma condição de trabalho melhor, a maneira que consiga trazer uma produtividade. Então, com os estudos de Gilbert conseguiu
introduzir ferramentas e introduzir maquinários que pudessem auxiliar o operador, tais como o andaime, tais como também o pack de tijolos, que conseguia trazer uma otimização da utilização dos tijolos. E isso garantia a eles umas melhores condições de trabalho. Então, ele não apenas adotava condições boas, mas também como as melhores que eram possíveis dentro das condições que eram aplicadas naquele momento. Mas, além disso, também era necessário que existisse a colaboração dos operários que estariam presentes ali, porque não adiantava a aplicação da metodologia se o operário ele não tinha consciência de que aquilo dali estava sendo realizado de maneira a ajudar tanto a produção quanto a ajudar ele mesmo a desempenhar um bom trabalho dentro do que seria a capacidade dele. Bom, no que tange a gerência, Taylor deixa bem claro que a gerência deve impor padrões, forçar a cooperação, fornecer em treinamento a novos trabalhadores e também conceder pagamento extraordinário a todos os trabalhadores que se submeterem à padronização rígida e ao trabalho mais penoso. Então, Taylor, quando ele tem um conhecimento do que é a premissa da administração científica, junto com o que Gilbert também estava se propondo a aplicar, ele entende que existe um dever muito grande da gerência em ser parte controladora desses processos. Então, a partir do momento em que ele sugere isso, ele entende que é necessário que haja total dever da gerência em ter controle sobre as operações que vão ser realizadas de método padrão. Ele entende que os operadores que vão ser contratados, eles precisam passar pelo treinamento e eles precisam também serem monitorados de maneira que o operador que tenha a sua capacidade não condizente com o que é aquilo que está sendo proposto pela metodologia, ele tenha que ser auxiliado e, em caso de não continuidade nesse processo, que ele deva ser dispensado. Juntamente com isso, ele entende que também os colaboradores eles precisam ser bem remunerados justamente por terem essa predisposição a estar realizando um trabalho que é considerado, como as suas próprias palavras dizem, mais penoso. Porque Taylor entende que a partir do momento que ele adota as melhores maneiras, as melhores métricas, aquele trabalhador está realizando um trabalho que é próximo à sua exigência máxima de esforço. Então, ele tem que ser compensado de maneira que faça com que traga a esse colaborador a satisfação. E, juntamente com isso, Taylor faz uma crítica, ao mesmo tempo que ele se situa perante o que era a comparação entre a produtividade na época, adotada pela essa sistemática da administração científica, contra o que eram as imposições do sindicato. Então, ele deixa uma frase muito enfativa sobre o que era a sua opinião, ao dizer que a avaliação premeditada é quase que criminosa, pois conduz indiretamente a aluguéis mais altos, afasta o comércio e os trabalhos da cidade que se beneficiaria com as construções. Então, o que acontece? Taylor ele tem por experiência própria, quando ele relata no seu livro do princípio da administração científica, que ele sofre com esse processo de implicância dos sindicatos. E ele relata também os comparativos que eram realizados dentro dessa aposta de Gilbert na aplicação da administração científica dentro do processo da construção. Então, ele traz comparações e examina e mostra que Gilbert teve um aumento de lucro relativamente vulgoso, como é dito nas suas palavras. O que mostrou que a aplicação da metodologia teve a sua eficiência, bem como teve a eficiência na aplicação da metodologia em si no quesito técnico, pois ele mostra que Gilbert conseguiu ter uma redução do que era a produtividade, os movimentos em si do operador de 18 movimentos para 5 movimentos. Ou seja, ele realizou praticamente uma enxuga dentro daqueles movimentos, tornando assim o operador muito mais capaz de realizar atividades mediante o seu esforço. Tanto é que o próprio Taylor traz os dados que foram expressados por Gilbert, onde a produtividade chegou a sair de uma quantidade de tijolos produzidos por homem-dia, em na casa de uma centena, para uma produção de 350 tijolos por homem-hora. Então, um assentamento de 350 tijolos por homem-hora era um aumento esporádico, quase 200%
naquela aplicação daquela técnica. Então, ele mostra que a imposição do sindicato em trazer uma baixa produtividade para o operário que estava ali, dizendo e garantindo a ele que isso seria melhor para o bem-estar dele como operador e como funcionário de uma organização, muitas vezes não era uma imposição que era correlacionada diretamente com o benefício do operador, pois Taylor mostrava que, justamente que com esse desenvolvimento e essa lucratividade da organização, o operador também ele era impactado por esse tipo de ação. E dentro disso temos alguns dos resultados obtidos que foram expressos dentro dessa sistemática. A redução de 18 para 5 movimentos nas operações do pedreiro dentro da construção, um aumento de produtividade de 120 tijolos por homem-dia para 350 tijolos por homem-hora, uma casa de quase 2.000%. Então, o resultado obtido também foi a introdução e a substituição de equipamentos, no caso, o andaime móvel, a armação de madeira para carregar os tijolos para dentro do andaime, e o balde fundo de argamassa para evitar o escorrimento da argamassa e movimentos desnecessários pelo pedreiro. Juntamente com isso, outro resultado obtido foi a padronização de um método para assentar tijolos, ao qual Gilbert mostrava que conseguia trazer uma eficiência muito maior para operadores, a exemplo de que, como foi explicado por Nathan, existia um método ao qual Gilbert se propunha a treinar os pedreiros, que seria a realização de movimentos simultâneos para o assentamento do tijolo. Então, ele propunha que você poderia, ao mesmo tempo que pegar um tijolo com uma mão, você poderia dar uma pasada dentro da argamassa e com a qualidade da argamassa priorizada, o próprio pedreiro não precisava realizar a operação de martelar o tijolo, que poderia muitas vezes ocasionar a própria quebra do tijolo. Então ele poderia simplesmente, a partir do momento que coletou o tijolo e coletou a argamassa, colocar a argamassa no lugar e assentar o tijolo justamente com o peso da própria mão. Então isso fazia com que ele tivesse um ganho de velocidade e um ganho produtivo durante aquele dia. Juntamente com isso, os resultados obtidos também que foram expressos foi o ganho conjunto de ambas as partes, tanto da gerência quanto dos operários. E isso daí é expresso a partir do momento que Gilbert traz esse resultado de aumento de lucro, ao qual ele descreve dentro da operação. Pronto, pode voltar aí um pouquinho. Pronto, só pontuando, né? Se a gente considerar uma jornada de trabalho de 8 horas, né, nesse aumento de produtividade de 120 tijolos homem-dia para 350 tijolos homem-hora, se a gente tiver uma jornada de trabalho de 8 horas, esse aumento chega a extrapolar os 2.300%. Se essa jornada de trabalho, que era mais comum, fosse em torno de 10 horas, esse aumento poderia chegar a mais de 2.900%. E se a jornada de trabalho fosse de 12 horas, esse aumento cravava os 3.500%. E se a jornada de trabalho fosse um pouco maior, podia ultrapassar os 4.000% de produtividade, de aumento de produtividade, realmente um aumento de produtividade exorbitante, absurdo. Mas foi uma forma que o Hewlett mostrou, né, através de um método, através de economia, realmente, que a aplicação de princípios do sistema de administração científica é extremamente vantajosa para o ofício de pedreiro, né? E com relação a um dos resultados obtidos, o último pontuado, o ganho conjunto de ambas as partes, foi justamente o que Taylor pontua na sua obra, né? E o que o Gilbert também ele trouxe, né, nos seus estudos, que o querer da administração da gerência e o querer dos operários não são antagônicos, não são divergentes, mas sim convergentes. O que eles querem é a mesma coisa, né? Se baseia nos mesmos princípios. E eles buscam quebrar esses paradigmas também com seus estudos. Pode passar aqui. Bom, aqui nas referências, a gente referenciou o livro, né, Princípio de Administração Científica, de Taylor, e também temos o link da filmagem
completa, do Gilbert. Cerca de 25 minutos de filmagem, realmente uma relíquia. Por fim, a gente deixa nossas informações de contato, né? E a gente encerra nossa apresentação por aqui. Deixa eu encerrar a gravação.